Olá, crianças! Aqui é a Tia Rai com mais uma historinha pra vocês. E a nossa história de hoje tem o seguinte tema: o meu amigo Jesus cura um filho de um oficial. E a nossa palavra, tema de hoje, que a gente vai guardar no nosso coraçãozinho, está em Salmos 6:9, que diz assim: Ele me escuta quando peço ajuda e entende as minhas orações. E é sempre importante a gente ler a Bíblia, tá bom? Então vamos lá. A nossa história de hoje conta a história de um papai que estava muito triste. Ele estava muito triste mesmo. E por que ele estava triste? Sabe por que ele estava triste? Porque o seu filho estava muito, mas muito doente. E vocês já ficaram doentes? É muito ruim ficar doente, né? Tem vezes que a gente tem que ir ao médico, tomar remédio, levar injeção. E é muito ruim. Então, esse pai, ele deve ter levado seu filho a vários médicos. Mas ele não encontrou nenhuma cura ou nenhum remédio que fizesse efeito. Então, ele ficou sabendo que Jesus estava em Canaã da Galileia. E foi lá em Canaã da Galileia que Jesus fez o seu primeiro milagre. E quem lembra do primeiro milagre de Jesus? A tia falou. Foi quando Jesus transformou a água em vinho. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Então, quando esse pai, ficou sabendo que Jesus estava em Canaã da Galileia, ele correu até a cidade onde Jesus estava para pedir ajuda a ele. E quando encontrou Jesus, o papai, ele pediu ajuda a Jesus, dizendo assim: Jesus, por favor, me ajuda. O meu filho está muito doente, ele está quase morrendo. Então, Jesus sempre ouve as nossas orações, eu não falei? E o que a gente pede a ele? Está escrito no nosso livro da Bíblia. Então, Jesus respondeu dizendo: vá para casa, que o seu filho vive. Então, Jesus disse que o filho daquele oficial estava bom, estava saudável, estava vivo. Então, o pai acreditou nas palavras de Jesus e ele voltou para sua casa, correndo o mais rápido possível, porque ele amava o seu filho e ele queria ver se seu filho estava bem. Então, quase chegando na sua casa, os seus empregados viram ele e disseram: pai, o seu filho está vivo. Ele está curado, ele está bem. Então o pai ficou muito, mas muito feliz. Então, a Bíblia nos diz que então, a Bíblia não diz se ele foi correndo ou se ele foi devagar, mas ele deve ter ido correndo, porque ele estava feliz, porque ele tinha acreditado que o seu filho estava bem, e ele realmente estava. E todos naquela casa devem ter ficado mas tão feliz. Então, Jesus, o nosso amigo Jesus, tinha realizado mais um milagre. Ele tinha operado mais um milagre. Então, Jesus é bom. E eu quero que vocês aprendam com essa lição é que Jesus, ele ouve as nossas orações. Ele escuta o que a gente pede a ele, quando a gente pede a ele, quando a gente se ajoelha. Então, o nosso desafio da nossa aula de hoje é que vocês vão ter que pedir de uma forma criativa. Não sei como vocês quiserem pedir, mas tem que ser bem criativo, tem que ser fora da caixinha. Pedir para alguém que esteja enfermo, principalmente agora, quando a tia disse na nossa primeira aula juntos sobre esse problema que a gente está passando no mundo, essa situação. Se não tem ninguém enfermo na sua casa, se você não está enfermo,
Peça pelas pessoas que se encontram doentes no momento. E vocês façam de uma forma bastante criativa, tá bom? E esse é o nosso desafio de hoje. A paz do Senhor. Beijo!